Se você sonha com aprovação, acertar esse tipo de questão é um passo essencial. Bora resolver juntos? Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo regra de 3 composta. Numa fábrica de sapatos trabalham 16 operários, que produzem em 8 horas de serviço 120 pares de sapatos. Desejando-se produzir 300 pares, trabalhando 10 horas, a quantidade necessária de operários será de... Qual a resposta correta? Então, para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, você tem que seguir 3 passos básicos, tá? 3 passos simples. O primeiro passo é montar uma tabela com as grandezas aqui, com as informações que nós temos no problema. O segundo passo é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. E o terceiro passo é montar aqui a proporção e resolver a questão. Então vamos para o nosso primeiro passo aqui, ó. Vamos montar uma tabela aqui com as informações do nosso problema. Numa fábrica de sapatos, 16 operários. Então a primeira grandeza é o número de operários. Vamos colocar aqui, ó. Número de operários, 16. Produzem em 8 horas de serviço. Então a segunda grandeza é o tempo, só que o tempo está em horas, tá? 8 horas de serviço, coloco 8 aqui. 120 pares de sapatos. Então a terceira grandeza aqui, ó, é o número de pares de sapatos. Vamos colocar aqui, sapatos. 120 pares. Desejando-se produzir 300 pares, então os 300 pares de sapatos tem que ficar embaixo dos sapatos. A gente coloca o 300. Trabalhando 10 horas, então aqui embaixo das horas a gente coloca o 10. A quantidade necessária de operários será de... Então, o número de operários é o que eu quero descobrir. O que eu quero descobrir, eu chamo de X, tá? Prontinho. Agora vamos para o segundo passo. Analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Para a gente fazer isso, a gente começa sempre com a grandeza que tem o X, que tem a incógnita, tá? Aqui você pode colocar uma setinha para cima ou para baixo, tanto faz. Você pode escolher aí, ó. Vamos colocar uma setinha para cima, tá? Esquece os valores, tá? Vamos tampar os valores. E vamos trabalhar apenas com as grandezas, 2 a 2. Então, primeiro nós vamos trabalhar com o número de operários e horas. Então, vamos tampar aqui, ó, a coluna de sapatos. Vamos trabalhar com operários e horas, tá? Se a gente aumentar o número de operários para eles produzirem a mesma quantidade de sapato, eu vou precisar de mais ou menos horas. Se eu tenho mais operários trabalhando, para fazer o mesmo serviço, eu preciso de menos horas. Então a setinha aqui fica para baixo. Agora olha só, a gente tampa a coluna das horas e vai trabalhar com o número de operários e sapatos. Então, tampando a coluna das horas aqui, trabalhando com operários e sapatos. Se a gente aumentar o número de operários, eles conseguem produzir mais ou menos sapatos. Se tiver mais operários trabalhando na fábrica, eles conseguem produzir mais pares aqui de sapatos. Então olha só. Essas grandezas aqui, ó, essa e essa aqui são diretamente proporcionais e essa são inversamente proporcionais, ó. Agora nós vamos no terceiro passo, que é montar a proporção. Você começa sempre com a grandeza que tem um X. Então a gente vai colocar 16 sobre X, 16 está para X, coloca o sinal de igual. Horas, olha só, o 8 sobre 10, as setinhas aqui elas estão em sentidos opostos. Então na hora de montar a proporção, nós temos que trocar, nós temos que inverter, ó. Então onde era 8 sobre 10... vai ficar 10 sobre 8, vezes as outras grandezas que aparecerem, tá? Aqui no caso só apareceu mais uma grandeza, que é o número de pares de sapato. Então vamos olhar a setinha de número de operários e sapatos, ó. Para cima, estão no mesmo sentido. Então a gente coloca na ordem que aparece. 120 sobre 300. O que a gente tem que fazer aqui agora? Primeiro a gente faz as multiplicações aqui, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então vai ficar 16 está para X igual. Antes de fazer a multiplicação aqui, sempre que você conseguir simplificar, você tem que simplificar, tá? Isso facilita muito a sua vida, diminui aí as operações, a quantidade de conta que você tem que fazer. Aqui, por exemplo, eu posso simplificar por 10, ó, em cima e embaixo, que é o mesmo aqui, cortar um zero do numerador com um zero do denominador. O que eu posso fazer ainda? Eu posso simplificar de novo, ó, cortar um zero aqui do numerador com um zero do denominador. O que eu fiquei aqui, ó? Vamos lá, agora eu já posso multiplicar, tá? 1 vezes 12 vai dar 12 sobre 8 vezes 3, 24. 12 sobre 24. Aqui você pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, tá? Que nos diz que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, você pode fazer a multiplicação cruzada.
Se quiser simplificar aqui antes, pode? Pode. Vamos fazer simplificação para ficar mais fácil. Vai ficar 16 sobre x igual 12 sobre 24. Se eu dividir o numerador por 12 e dividir o denominador por 12, o que vai ficar? 12 dividido por 12, 1 sobre 24 dividido por 12, 2, 1 sobre 2. Olha só, quando eu fui fazendo aqui as simplificações, olha a que ponto que eu cheguei aqui. Uma operação muito fácil, não precisou nem de armar e efetuar nenhuma multiplicação mais complexa. Aqui é só multiplicar, ó. X vezes 1 dá x igual 16 vezes 2, 32, ou seja, a quantidade necessária de operários será de 32 operários, ó. Gabarito aqui, ó, resposta correta é a letra B. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se quiser aprender algum assunto específico de concurso, se quiser ajuda para resolver alguma questão específica, é só deixar aqui nos comentários dessa questão, nos comentários desse vídeo, que eu vou fazer questão de gravar uma videoaula completa para você, tá? Para te ajudar a alcançar a tão sonhada aprovação. Agora eu espero você na nossa próxima aula.